Agora foi. Pronto, então vamos lá, galera. Vamos perder tempo, não. A aula passada, então, voltando aqui a falar, já que a internet aí tá muito doido, a gente falou sobre os tensores, né? Que eles são generalizações de outras grandezas. Então, o escalar, ele é um tensor de ordem 0, o vetor é um tensor de ordem 1, e quando for ordens maiores, essas ordens dizem respeito à quantidade de bases que você vai usar para expandir esses caras, né, no espaço. E o importante, galera, é como esses caras se transformam. Né? Vocês viram que no finalzinho da aula passada, o vetor ele se transforma com uma derivada só. Por quê? Porque ele tem ordem 1. O tensor de ordem 2 ele se transforma através de 2 derivadas. O tensor de ordem 3 através de 3 derivadas, e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos logo passar, antes que a internet fale de novo, vamos ver se a gente consegue logo. Bom, então, no fim da aula passada, a gente começou a falar sobre as transformações de coordenadas, e no fundo, galera, é isso aqui que resolve nossa vida, tá? Transformações de coordenadas. O que é isso? É você mudar de um referencial para o outro. Simples assim. Beleza? Se você, então... A relação que a gente chegou na aula passada foi que o vetor de base do referencial E' covariante, certo? Ele se relaciona com o tensor da base sem linha através da relação, uma soma aqui em Mi, legal? Numa derivada. Então, existe aqui uma derivada que faz a relação entre os dois, dxmi, x' mi, e aqui o vetor da base sem linha com um mi embaixo. Então, já percebam que a soma que tem aí é uma soma no índice que está repetido. Eu vou repetir isso de novo, porque jazinho a gente vai abandonar essa notação com somas. Então, existe uma soma em Mi, existe aqui um índice Mi e um índice Mi, repetido. Tá vendo que o índice Mi ele não tem soma? É porque ele não aparece 2 vezes. Tá certo? Esses índices repetidos, galera, são chamados de índices mudos. Já o índice que não tem repetição é chamado de índice livre. Pode crer? Jazinho a gente vai falar mais desses caras aí. Bom, então essa é a forma como você transforma um vetor da base linha num vetor da base sem linha. Só que esses vetores são os covariantes. Como que eu identifico a transformação entre os vetores contravariantes? Bom, a gente tem que correr atrás da definição, né? Então, pela definição, eu vou forçar aqui um resultado, tá? Pela definição da base dual, que a gente viu também, qual era? O produto escalar entre os vetores da base, o contra e o covariante, então vou botar aqui, E' mi, escalar E' mi, né, um contra e outro covariante, vou botar um alfa aqui, para seguir mais ou menos o que eu fiz. Isso tem que dar uma delta, né, uma delta de mi alfa, beleza? O ni é o primeiro, está lá embaixo, o alfa é o segundo, está lá em cima. Eu sei que na base sem linha, isso é verdade. Mas na base com linha, isso também tem que ser verdade. Tá bom? E aí a gente vai forçar a aparecer aqui uma derivada, porque vocês concordam comigo que eu posso representar a delta dessa maneira, do tipo uma derivada dx, por exemplo, linha alfa, dx linha ni,
Vocês concordam comigo, galera? Que eu posso representar essa delta através dessa derivada aí? Porque essa derivada só vai dar certo quando o alfa for igual a ni. Né? Se não for igual, eu estou fazendo uma derivada parcial de x em relação a y e vai dar zero. Tudo bem? Então a gente pode fazer essa troca aí sem problema nenhum. Bom, e aí é que a gente pode usar a regra da cadeia. Por quê? Porque existe uma relação entre as coordenadas dos dois referenciais. Então, o x', por exemplo, alfa, ele é função das coordenadas sem linha. Né? Ele é função do x1, x2, x3, tá? Como a gente tinha visto na aula passada. Isso quer dizer que, quando eu aplico a derivada disso, eu vou poder usar a regra da cadeia com essas derivadas. Né? Porque eu vou ter uma derivada em relação ao primeiro, vezes uma derivada em relação ao segundo, mais, né, a derivada em relação ao segundo e assim por diante. Então, a gente pode reescrever aquele produto escalar ali em cima da seguinte maneira. E'ni escalar E'ni alfa. Aí eu vou botar uma soma aqui, por exemplo, em beta. Beleza? E aí o dx' alfa, dx' ni, agora vai ficar o dx' alfa, dx beta, porque ele é função, né, das coordenadas sem linha, e aqui a regra da cadeia, dx beta, dx' ni. Ok? Belezinha? Não fiz nada de muito espetaculoso aí, não. Só que agora, olha só, eu vou trocar esse E'ni por essa definição aqui, ó, que a gente chegou na aula passada, tá? A primeira equação daí do slide de vocês. Então, já vamos colocar ela aqui. Vai ficar uma soma em mi da derivada dx', não, linha só aparece embaixo. Dx' mi, não é isso? É isso aqui, tá trocado mi em cima e embaixo. Aqui é o e mi. Beleza. Isso vezes linha alfa. Isso em essa soma. Bom, esta soma, galera, o que está acontecendo? O que eu quero? Eu quero descobrir quem é esse cara aqui, ó. Eu quero descobrir quem é esse cara aqui. Quem é o E' alfa em cima. Mas para isso, eu preciso fazer aparecer do lado de lá uma espécie de Mi aqui do lado de lá para a gente poder comparar os dois lados, não é isso? Eu preciso ter essa comparação. Então, eu vou forçar a aparecer o índice Mi do lado direito. Como? Eu tenho uma soma em beta, né, de dx' alfa. Eu vou forçar aqui um resultado, tá? Dx beta, aqui um dx beta, dx' mi. Aqui tem uma linha. Beleza? Mas eu vou forçar a aparecer uma soma em mi. Por quê? Porque se eu colocar aqui, ó, um delta de beta e mi, e fizer uma soma em mi também, vocês concordam comigo? E aí eu vou ter que trocar o índice, né? Eu vou ter que trocar, por exemplo, esse índice aqui por um mi, ó. Vocês concordam comigo que se a gente fizer a soma em mi, a presença desse delta vai fazer trocar tudo que tem índice mi por índice beta, e aí eu volto ao resultado anterior? Olha para isso e digere. Faz a soma em mi. Se eu fizer a soma em mi, esse delta vai trocar o índice mi pelo índice beta. E eu volto a ter o que era antes. Tá bom? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso trocar esse delta aqui, ó, pelo que eu quero. E aí é que eu vou ter a relação bonitinha. Porque esse delta aqui eu posso trocar como sendo um produto escalar entre, por exemplo, o mi escalar com e beta.
bom? Como o produto escalar ele é comutativo, então não tem problema a gente inverter aí as Professor, coisas. Diga. esse delta não tem que ser igual, não? O mi e o esse beta? Fala de novo. O mi não tem que ser igual ao beta, não? Quando é o delta? Sim, mas só se eu fizer a soma, né? Eu não vou fazer a soma, eu vou deixar a soma aí. Entendi. Entendeu? Nessa parte de cima o senhor fez a regra da cadeia, né? Da Foi. beta. Como é que esse Foi. beta apareceu aí? Desculpa, eu não Ele consegui pode ser entender. qualquer índice. Porque, na verdade, cara, olha só, quando você deriva um x, vamos colocar assim, um x' alfa em relação a um dx', sei lá, beta, qualquer, se o x' for uma função de um x1, x2, x3 e assim por diante, o que vai acontecer? Na hora que você aplicar aqui a regra da cadeia, vai ficar dx' alfa, dx1, dx1, né, dx' beta. Tá bom? Isso é a derivada em relação à primeira componente. Aí mais dx' alfa agora em relação ao dx2, regra da cadeia. Aí dx2, dx' beta. Mais em relação ao terceiro, mais em relação ao quarto. Então, eu estou fazendo uma soma em todos esses índices aqui, ó. Eu achei Tá uma bom? função, né? Essa função, ela tem que fazer com que os dois se relacionem, né? Os dois referenciais. Exatamente. Tá bom. Aí o senhor Legal? escolheu beta pra quê? O beta. E não Poderia, continuar poderia com o ser mesmo qualquer índice. outra. Poderia ser qualquer outra letra. Escolhi um índice e falei, ó, vou somar em beta. Beleza. Tá? Eu só não vou escolher o índice que já estava lá na minha equação, para não dar problema, né? Sim. O Ni, a gente tá querendo que o Ni que tá variando, né? Em qual parte? Abaixo da função. Abaixo do como. Abaixo do... Tipo, tem como, né? Aí tem a função, aí o senhor Ah, tá. multiplica os dois. Isso. Esse Ni aí, por exemplo. Esse aqui tu fala? É. Eu vejo que o senhor, tipo, botou ele. A gente derivou ele na regra da cadeia, só que ele foi o segundo a ser derivado, né? Tipo, como se fosse o tempo. Não, esse cara aqui, ó, eu só troquei por essa definição aqui em cima. Ah, Tá bom? sim. Esse pedaço aqui dentro do parênteses foi como a transformação do E' no E mi. No E com linha para o E sem linha. Foi só isso que eu fiz. Eu só substituí a equação vermelhinha aí dentro. Sim. Beleza. Obrigado. Beleza? Nada. E aí esse delta, ele entrou aqui para forçar uma soma em i, tá? E aí aparecer aqui uma derivada, por exemplo, com um izinho aqui, só para eu conseguir forçar uma barra para aparecer esse cara que eu quero aqui, ó. Porque esse aqui vai ser o delta de beta em mi. Uhum. Tá bom? Vocês vão entender por que isso, eu fiz isso. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ficar mais claro aqui na próxima etapa. Então, ó, o lado esquerdo vou manter igual e vou só arrumar aquele delta e vou trocar pelo produto, tá? Vai ficar assim. Vamos só colocar um sinalzinho de igual, acho que não precisa ficar repetindo aquele negócio, né? Então vai ficar assim, ó, igual a soma em mi e a soma em beta de dx' alfa dx beta dx mi, porque eu troquei o beta por mi e introduzi aquela função delta lá, aquele delta de Kronecker, x' mi, e no lugar dessa delta eu coloco uma outra representação dela, que é isso aqui, ó, é mi escalar e beta.
Mi escalar é beta. Vamos reescrever isso aqui de outra maneira? Vamos reescrever isso aqui assim, ó. Eu vou separar, tá? Eu vou colocar a soma em Mi separado da soma em beta. Então, eu vou ter a soma em Mi de dx Mi dx' Mi, ok? Vezes o Mi, beleza? Eu juntei esses dois termos e agora eu vou colocar a outra soma, que é a soma em beta, que está ali. A soma em beta, então, vai ficar com a outra derivada, dx' alfa, eu estou só reorganizando os termos, dx beta, e agora escalar, né? Isso aqui tudo está um produto escalar aqui, com E beta. É isso que está acontecendo. Cara, compara então os dois lados da equação. Um lado da equação é esse cara aqui, ó. Deixa eu marcar de roxo aqui, ó. Um lado da equação é isso. O outro lado da equação é isso. Compara os dois lados. Compara os dois lados. Vocês estão vendo que esse termo da esquerda ficou idêntico. Esse termo entre parênteses ficou idêntico. Isso quer dizer que esse pedaço aqui, ó, tem que ser igual a esse pedaço bem aqui, ó. Ok? Então, já vamos escrever isso. Portanto, encontrei a minha relação entre a transformação do vetor da base contravariante. Beleza? O E' alfa vai ser igual a uma soma em beta de dx' alfa dx beta. Pronto, olha só, cara, essas duas equações, então eu vou colocar outra aqui embaixo só para a gente comparar as duas, tá? E' ni é igual a uma soma em mi dx mi dx' mi e mi. Essas são as duas formas como meus vetores da base se transformam. Como os vetores da base se transformam de um sistema linha para um sistema sem linha. Percebam que quando eu tenho uma transformação para a base contravariante, o índice está em cima, e aí a linha aparece em cima, estão vendo? Quando é covariante, a linha aparece embaixo. A linha aparece embaixo. A soma é no índice que aparece aqui, ó, na base sem linha. Na base sem linha. Com essas equações, senhores, a gente consegue fazer a transformação de qualquer vetor. Porque se eu sei como a base se transforma, eu sei como qualquer vetor se transforma. Quer ver? E aí, isso aqui é uma regra geral, tá? Todos os vetores se relacionam na base linha com a base sem linha através dessas duas equações. Então, olha só, dessa forma, eu vou ter aqui que um A', por exemplo, sem vetor, né? Vamos botar assim, ó, a componente A' de um vetor A qualquer, tá? Alfa, a componente alfa de um vetor no sistema linha. Isto vai ser igual, a gente já viu isso, ele é nada mais, nada menos do que o próprio vetor A, né, projetado na direção da base linha alfa, certo? E eu posso usar agora a definição que a gente acabou de encontrar. Isso aqui vai ser o produto do nosso vetorzinho A, escalar com quem? Quem é o E' alfa? Ora, o E' alfa é a soma em beta, tá ali em cima, ó, de dx' alfa, dx beta, e aí eu transformei para a base sem linha. Olha que legal. Bom, é isso aqui que aconteceu. Vou jogar o vetor para dentro da soma,
tá? E ele vai passar direto pela derivada, essa derivada é um número, e ele vai grudar lá no vetor da base. Ele vai grudar lá no vetor da base. E aí vai ficar assim, ó. A linha alfa vai ser igual. Vou ter aqui a soma, que já tinha, vou deixar ela, certo? Tem aqui a derivada de x' era o alfa, e aqui é o índice que aparece na soma, dx beta, certo? E aí eu vou agora grudar o produto escalar do vetor A na base E beta. Tudo contravariante, estão vendo, né? Só que nós sabemos quem é esse cara aqui, ó. Né? O produto escalar do vetor A na base beta, contravariante, nada mais é do que a componente A beta. Legal? Então, como que um vetor se transforma? A componente contravariante é igual, então, a uma soma em beta. Olha a derivada aqui aparecendo, dx' alfa, dx beta, certo? E aqui a transformação, A beta. Pronto. Então, com isso eu consigo correlacionar uma coordenada vista no referencial linha com uma coordenada vista no referencial sem linha. Tá certo, galera? E a regra de transformação se dá através dessa derivada aqui, ó. Percebam que é só uma derivada, beleza? Por que é só uma derivada? Porque eu só tenho uma componente. Porque é um vetor. Aí você fala, professor, como é que eu faço a transformação agora de uma componente covariante? Então, vamos lá agora. Ó. Já as componentes covariantes, isso aqui é uma regra geral, tá? Isso aqui vocês vão ver lá na frente, cara, que lá no nosso espaço de Minkowski, por exemplo, isso aqui é a transformação de Lorentz. Beleza? O que aparece aí é Lorentz, porque lá em Lorentz, vocês vão ver que uma transformação desse tipo aqui vai ter uma matriz, que eu posso chamar de Lorentz aqui na historinha, né? Por exemplo. Uma coisa assim. Né? E aí você sabe que, por exemplo, quem seria o X, ele é o gama, o X', né? Ele é o gama X menos VT. Certo? E isso está representado nesta equação aqui de cima. Tá bom? Então, cada espaço vai ter a sua forma de transformação. Então, vamos lá. Já as componentes covariantes. Do vetor A se transformam como... Galera, e aí, ó, eu vou começar a deixar pequenos passos para vocês irem fazendo, tá? Então, ó, em casa vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz para vocês irem treinando. É um passo bem curto, mas é importante vocês irem dominando isso. Então, a componente A' covariante, isso vai ser igual a uma soma em beta, pode crer? Agora, a derivada que aparece em cima é a do somatório, o índice que aparece em cima é o do somatório. Legal? A linha aparece embaixo, porque eu tenho agora uma covariante, o índice está embaixo. Então, linha alfa, pode crer? E aqui a componente da soma. Vocês estão vendo que quem se repete aí é o beta, né? É o beta. Por isso que tem uma soma em beta. Bom, o alfa é o índice livre e o beta é o índice mudo. Então, vocês vão fazer o mesmo passo que eu fiz aqui. É um passo simples, mas eu quero que vocês comecem a fazer esses passos, tá? Para chegar nessa equação vermelhinha aí. Certinho, galera? Bom, então como que um vetor se transforma? Dessa maneira, através de uma derivada
entre as coordenadas. É assim que um vetor se transforma. E um tensor? Como que um tensor se transforma? Na letra A, a gente falou dos vetores, que foi na aula passada. E os tensores? Como que se dá a transformação de um tensor? Vamos pegar um tensor de ordem 2, né, porque ele é mais simples, e vamos fazer a conta com ele. Então, para um tensor de ordem 2, para um tensor de ordem 2, a gente pode expandir ele da seguinte maneira. Por exemplo, lembra que a gente tem 4 maneiras, né? De expandir ele. Eu vou escolher uma daquelas lá e vou tacar o pau nela. Então, ó, um tensor T qualquer, ele era definido por uma soma de 2 índices, vou chamar de mi e ni, podia ser alfa, beta, pouco importa, beleza? As componentes, vou colocar uma covariante e uma contravariante, tá? Isso automaticamente define a base que eu estou usando. Eu vou ter aqui, ó, a base E, Mi, não é isso? Ao contrário, né? Aqui aparece exatamente o contrário. E, Mi, e aqui um produto tensorial com E, Mi, embaixo, né? O que a gente vai fazer, então? Eu vou pensar nas transformações desses vetores da base, tá? Eu já sei como que se transforma o E' para o sem linha. E como que seria o contrário? Como que eu colocaria o E sem linha para o E com linha? Como é que esses caras se relacionariam? Bom, aí, galera, a gente pode repetir toda a conta de novo. Sugiro que vocês façam isso, tá? Mas eu vou botar assim, ó. A transformação inversa, a transformação inversa dos vetores de base se dá. A regra prática é só trocar. Então, trocando. O x, onde tem x mi, você coloca o x' mi. Tá bom? Essa é a regra prática. Você pode refazer a conta e chegar nisso. Você pode fazer a conta e chegar nisso. Então, como é que ficaria o E sem linha, a base sem linha, por exemplo, a base contravariante? Bom, a gente vai lá nos vetores da base, eles aqui, ó, os vermelhinhos aqui, tá vendo? Onde tem linha, eu tiro linha. Onde tem linha, eu tiro a linha. E onde não tem linha, eu coloco a linha. Então, vamos pegar esse E' alfa aí, ó. O E' alfa, então, ele vai ser uma soma. Eu vou botar uma soma em mi, tá? O índice que a gente vai usar aqui, pouco importa. E aí a gente tinha uma derivada assim, né? dx. Percebam, a linha estava no cara de cima. Eu vou tirar a linha do cara de cima, só que o índice é o índice do primeiro, porque é uma derivada contravariante. Então, aqui é um dx mi, legal? Eu tirei a linha, e a linha vai vir para o cara de baixo. E aqui o cara de baixo, ele tem um índice mi. Certinho, galera? Volta lá. Aqui tinha um E sem linha. Eu vou inserir a linha nele. Vai ficar E linha. E aqui é do índice de soma. Pronto. Então, acabei de descobrir como que se dá uma transformação inversa. Ao invés de eu escrever o linha em função do sem linha,
eu estou colocando o sem linha em função do linha. Pode crer? E a mesma coisa vai acontecer com a componente covariante. Vou botar a mesma letra. Mi. Eu vou ter uma soma em Mi, não é isso? Volta lá. Ó, eu vou trocar a linha de posição, então a linha vai ficar no cara de cima, vai ficar dx' Mi. Dx' Mi. Dx' Mi. E agora aqui vai surgir a linha em Mi. Tudo bem? Então, olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou substituir este cara aqui e este cara aqui. Tá bom? Aqui ficou faltando a letra, né? Aqui N. Ficou um índice. N. Então, vamos lá. Portanto, quem seria o tensor medido no referencial linha? Ora, o tensor medido no referencial linha, ele vai ter que ser, né, a soma de Mi era alfa? Não, vou colocar igual tá ali atrás. Mi das coordenadas T', Mi, eu tô só repetindo, tá, galera? A equação ali atrás. A base E', Mi, Mi. Só repetindo. Só que, assim como um vetor, isto tem que ser igual à representação do T, porque o T' tem que ser igual ao T. Né? O vetor é o mesmo, visto de um referencial visto do outro, o tensor é o mesmo, o que muda são as coordenadas. Agora, a informação não pode ser alterada. Pode crer? É o tensor, ele tem a sua informação completa. Quando você mede as coordenadas, né, os seus elementos, ele vai mudar de referencial para referencial. Mas a informação como um todo, esse cara não pode ser alterado. Tá bom? Então, se ele é igual ao T, galera, então ele vai ser igual a esse cara sem linha. Tudo bem? Igual a gente fez com os vetores lá. Então vai ficar assim, ó. Pode ficar tudo igual. O que vai mudar é que essas componentes são diferentes dessas componentes. Tá certo? Por quê? Porque as bases são diferentes. Mas a informação total não pode ser alterada. Okay? Então tá, então vamos agora introduzir esses vetores da base sem linha aqui dentro. Ó. Então eu vou colocar esse cara, que é o covariante aqui, e esse cara, que é o contravariante, eu vou colocar aqui. Entenderam o que eu vou fazer? Qualquer dúvida, vocês me avisam. Então, tudo isso vai ser igual. Eu não sei se vai dar espaço aqui, eu acho que não. Vou puxar para outro slide aqui. Então, vou escrever assim, ó. Vamos por partes, né? Então, eu vou escrever agora assim, o nosso T, ele vai ser um T de alfa, beta, beleza? E aí, porque eu vou trocar os índices mini para não dar confusão. Alfa, beta. E aí, no lugar das bases, eu coloco a transformação delas, a transformação inversa. Então, quem é o E? Quem seria, por exemplo, o primeiro aqui era o contravariante, né? Que é esse cara aqui, ó. Quem seria o E com alfa em cima? Então, ele vai ser uma soma, beleza? Eu posso colocar uma soma em Mi, por exemplo. Uma soma em Mi. Né? Isso do D, X,
alfa, porque aqui era um E alfa, já que veio desse alfa aqui, né? dx alfa, dx' mi, a soma está no mi, e aqui vai aparecer um E mi. Certo? Só que com a linha, porque eu estou fazendo a transformação. Esse era o primeiro vetor da base. Então, isso aqui tudo um produto tensorial externo com o outro. O outro, galera, o outro vai ser o covariante. O covariante é com índice embaixo, né? Aí eu vou usar essa expressão aqui, ó. Só que não é o EMI, né? Vai ser o E, que eu estou chamando agora de beta, porque eu estou pegando esse cara aqui, ó. Vai ser um E beta. Se é um E beta, eu vou somar agora em outro índice, né? Mi de dx linha beta, dx mi, que é a soma, e linha beta. Não é isso? Não, é linha ni. Só para a gente deixar os índices direitinho. Então, eu estou seguindo essas regras azuis aqui, ó. Tá certo, galera? E estou inserindo lá dentro de cada uma das bases. Muito bem. Então, vocês estão vendo que eu tenho agora 4 somas? Eu tenho 4 somas. Eu vou separar essas somas em duas, assim, ó, só para a gente poder organizar a nossa vida. Eu vou deixar a soma em alfa e beta aqui, e vou deixar a soma em mi e ni aqui, ó. A soma em mi e ni, tá? As componentes T, alfa, beta estão aqui, vou deixar elas aqui bonitinhas, estão lá, e vou trazer as derivadas para cá. Elas são números, né? Então elas podem se locomover aí de boa. Então eu vou ter aqui um dx alfa, um dx' mi, dx' beta, dx mi. Ok? É isso aí. E aí o produto tensorial das bases. Então eu vou ter aqui a base E' mi, produto externo com E' mi. Ok? Compara isso com a... Vou colocar aqui do lado. Compara isso com a transformação T'. Quem seria o T'? Né? Eu acabei colocando aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou reescrever esse cara aqui, tá? Ele seria as componentes T', mini, né? Então aqui vai ter uma soma mini de T', mi, e linha mi, e linha mi, não é isso? Pois é. E aí, quando você faz isso, você identifica que esses caras aqui, ó, são iguais. É a mesma base. É a mesma base. Temos uma soma em mi e ni, com as componentes T', mi. Aqui também tem uma soma com mi e mi. Vamos só inverter assim, ó, isso aqui. Vamos colocar o mi e ni aqui, e aqui o alfa beta, né? Tanto faz. Mas o que importa que eu quero que vocês enxerguem, galera, é que este pedaço aqui, ó, todinho, ele corresponde a essas componentes. Né? Porque as bases são as mesmas. Então aqui existe uma relação entre essas componentes com aquelas lá. Consequência. Logo, a gente pode escrever que as componentes do tensor T', mi, eles vão ser iguais a quem? A uma soma, né, alfa e beta de T alfa beta derivada dx alfa
dx' mi, ok? dx' beta dx'. dx'. Tá, geralmente a gente faz assim, ó, a gente coloca as derivadas primeiro. Deixa eu trazer elas para cá. E depois as componentes. Então, primeiro as derivadas e aqui as componentes. T, alfa, beta. Então, olha só, galera. Existe um padrão aqui, tá? Existe um padrão aqui. Eu estou transformando um tensor linha para sem linha. Beleza? E aí, o que aconteceu? O índice μ, que é o índice covariante, ele apareceu aqui embaixo, tá vendo? Ele apareceu aqui embaixo. O índice μ, e com a linha, O índice μ, ele é contravariante, então ele aparece sem a linha. Beleza? Já os índices que eu estou querendo fazer a transformação é o alfa aqui, ele aparece aqui em cima, e o beta aqui, e ele aparece aqui em cima também. Só que aqui tá trocado, né? Aqui é o... Por isso que eu tô achando estranho. Aqui é o dx' mi dx beta. Pronto. Então, é por isso que tem essa inversão aí. O mi, ele aparece aqui embaixo. Legal? O mi aparece aqui em cima, então vai aparecer aqui em cima com a linha. O beta, que aparece aqui, ele é o contravariante do tensor transformado, do tensor que vai ser transformado. Então, ele é invertido do lado de cá. E o alfa aparece lá em cima, porque ele é invertido também. Tá certo? Depois que vocês acostumarem com isso, vocês vão conseguir fazer de boa. Por exemplo, de cabeça, quem seria o T', vamos botar assim, ó, alfa, beta. Ou então, vamos até inverter. Beta, alfa. Vamos colocar o alfa primeiro em cima, só para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer. Isso aqui é uma regrinha, cara, muito, muito simples. Então, você vai fazer uma transformação, você escolhe dois índices, por exemplo, mi e mi, certo? Mi e mi, e aí coloca duas derivadas, dx, 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 dx. E aí aqui, os elementos que você está transformando, né? Como é alfa, beta, aqui vai ficar mi, mi. Pode crer? Mi, mi. Então, onde que vão aparecer as linhas? Ora, galera, a linha vai aparecer exatamente na coordenada que você está transformando, né? As novas. As novas são, nesse caso aqui, é o alfa e o beta. As novas aqui são o alfa e o beta. O alfa, ele é contravariante. Não é isso? Se ele é contravariante, ele vai ter que aparecer aqui, ó, uma linha alfa no primeiro. Beleza? E o nosso beta, não é isso? É isso. E o nosso beta, ele é covariante. Então, ele vai ter que aparecer uma linha aqui nesse cara. Pronto. Aí, o índice μ que aparece nesse cara, ele tem que vir aqui para baixo. Certinho? E o índice μ tem que vir aqui para cima. Pronto. Acabou de fazer a transformação. Legal? Depois vocês pegarem as manhas, isso aqui fica mais automático. Mas a gente vai fazendo algumas contas que aí vai incorporando isso, né? Vai incorporando. Então, percebam que o grande lance aqui, galera, é o seguinte. O vetor, ele se transforma através de uma derivada. Por quê? Porque ele tem um índice só. O tensor de ordem 2, ele se transforma com duas derivadas. Beleza? Porque ele tem dois índices. Se eu tiver um tensor de ordem 3, eu vou ter 3 derivadas. Tensor de ordem 4, 4 derivadas. E assim sucessivamente. Legal?
Por exemplo, como é que eu escreveria um cara assim, ó, só para gente praticar. Como é que eu escreveria o T' de alfa, beta e gama? 3 caras. Então, eu tenho que ter 3 derivadas. Eu vou ter uma soma, vou botar assim, ó, dx, 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 dx. E aqui eu vou ter as componentes do tensor. Vou escolher 3 índices diferentes, né? E manter a ordem, claro. Alfa, beta, gama, eu vou colocar aqui, então, mi e um rho. Tá? Tudo letra grega. Tudo letra grega. Mi e rho. Então, vamos primeiro para esses índices daqui, ó. O linha, onde tem covariante, vai aparecer embaixo. Então, aqui, ó, vou botar o primeiro alfa. Por isso que é legal colocar na ordem certa, ó. Linha beta, certo? E aqui linha gama. Tá vendo? Depois que faz pela primeira vez, fica fácil o resto, né? E aí, agora os outros. Mi e o rho. Olha que legal. E essa soma está aparecendo em quem? Nos índices que se repetem. Quem se repetem? O mi, o ni e o rho. São os 3 caras que se repetem. Entendido, galera? Então é meio automático. Você, depois que pega a prática, você vai vendo que é simples você fazer isso e bate o olho, você sabe exatamente qual é a posição de cada índice aí. Muito bom. Então vamos para frente. Vamos aprender agora a fazer o abaixamento e o levantamento de índices. Igual a gente fez lá com os vetores, a gente pode também abaixar e levantar índices de tensores. Ó, abaixa. E quem faz isso é a métrica, né? Abaixamento e levantamento de índices. Então, beleza. Claro, tem que começar com a base, né? A base é onde é o princípio de tudo. Então, como que eu faço o levantamento e abaixamento dos vetores da base? Então, os vetores da base se relacionam antes de eu falar isso, eu queria que vocês fizessem 2 coisas em casa. Primeiro, pega o delta de alfa beta, por exemplo. Por exemplo, isso é um tensor, beleza? Isso é um tensor. E eu quero que vocês façam a transformação dele e vocês verifiquem que ele é igual, as componentes são idênticas, referencial sem linha. Outro exercício para vocês fazerem. Tá bom? Então, os vetores da base se relacionam por... Vou repetir aqui, a gente já fez isso. A base contravante, ele pode ser, pode baixar, subir, né? Ou mi, alfa. Galera, o gene alfa, quando ele atuar no MI, ele vai subir o índice e vai se transformar, ou vai, quando atuar no E alfa, embaixo, ele vai subir o índice e vai virar um Mi. Tá bom? De novo, ó, a soma está em alfa, por quê? Porque aqui tem
que você fala, pô, a gente está repetindo a soma à toa, né? É, a soma. Basta, então, escrever isso aqui, né? Ó, G alfa. Soma. Tudo bem? Mas, por enquanto, eu vou ficar repetindo a soma, jazinha a gente troca essa soma aí. E o E covariante, vou mudar os índices, ele vai ser uma soma, né, agora em outro índice beta, e aí eu vou usar o G mini, ou G mi beta, né, por exemplo, e beta. Legal? Faz sentido aí, né? Vocês estão vendo que o índice que apareceu aqui é o índice que tem aqui, e ele não está somando, ele é o índice livre, não está somando. A mesma coisa aqui, ó. O índice que tem aqui, ele é o índice que é o primeiro índice do tensor métrico, e ele não está somando. O segundo índice é o índice que vai mudar a posição, né? Então, o alfa vai trocar esse alfa, ele vai para cima e vai virar o outro, vai virar o mi. Mesma coisa aqui, ó. O beta, ele repete aqui, e é ele que vai mudar de posição. Tá, galera? Comecem a ficar ligados nessa dinâmica de índices aí, para vocês, quando forem fazer as contas, ficar mais fácil de visualizar. Então, vamos pegar um tensor qualquer? Vamos pular aqui, ó. Então, e vamos fazer a conta. Então, se escrevermos por exemplo, um tensor T, por exemplo, escrito assim, ó, uma soma, né, de mi, daqui a pouco a gente abandona essas somas. Vamos colocar os dois índices embaixo? Mi, e aí a base aqui a gente sabe como representa, né? Se os dois índices estão embaixo, a base tem que estar com os dois índices em cima. Então, mi, ok? Se a gente escrever um tensor assim, eu posso utilizar um tensor, a métrica para baixar um dos meus vetores de base. Então, por exemplo, eu posso trocar esse mi aqui, ó, esse primeiro, eu vou abaixar ele. Como é que eu abaixo ele? Usando aquela regra que a gente acabou de usar. Então vai ficar assim, ó, T, vou fazer devagarzinho, tá? Mi, T, mi. Aqui agora vai aparecer esse bichinho aqui, ó. Eu estou, então, substituindo isto por isto. Vou botar os mesmos índices. Beleza? Então vai aparecer aí uma soma em alfa. G mi alfa é alfa. Uma soma em alfa. G, eu estou querendo pegar esse cara e transformar ele num que vai baixar, né? Eu estou querendo... Ele já é o subido, digamos assim, né? Então ele veio daqui, ó, G mi alfa para cima, aplicado num E alfa que estava embaixo. Bom, tudo isso um produto, então, com o E mi. Vamos reorganizar nossa vida. Isso vai ficar assim, ó. Vou deixar, galera, essa soma em mi para dentro, tá? Vou deixar essa soma em mi para dentro e vou deixar a soma aqui atrás no índice, só para vocês verem o que vai acontecer, no índice mi e no índice alfa. Vou deixar eles para trás. E aqui dentro eu vou deixar a soma só em mi. Tá bom? São 3 somas, eu vou separar assim. Tá? O G mi alfa eu vou trazer para cá, ele pode caminhar aí dentro, né? Ele é um elemento de matriz. O T mi, ele está aqui, pode crer. Que mais? E aí eu vou juntar os vetores da base. E alfa embaixo, externo com E mi em cima. Beleza.
Agora, compara isso com uma expansão do vetor T nesta base. Esta base. Vocês concordam comigo que isto tem que ser igual? Olha só, a base é alfa e ni, estão vendo? Então, isso aqui é a mesma coisa de uma soma em alfa e ni, vou botar na ordem que apareceu lá em cima, de um T, galera, ó, de um T, o alfa está embaixo, então o T é com alfa em cima. O ni está em cima, então o ni é o segundo e vem embaixo, certo? Por isso que é legal você sempre ficar ligado na ordem que as coisas acontecem. De E alfa e ni. Compara essas duas coças. Compara essas duas coças. Olha só, a base é a mesma, legal? E eu estou somando em ni e alfa. Tá aqui, ó, a base é a mesma, eu estou somando em ni e alfa. Isso quer dizer que essas componentes são iguais a essas componentes. Oh, rapaz, apaga não. Pronto, são iguais a essas componentes. Certo? Então, olha o que a gente pode escrever. Eu posso escrever que o T alfa mi, ele vai ser igual a uma soma em mi de G mi alfa T mi. Percebam o que aconteceu? Vamos interpretar o que aconteceu aqui, ó. A soma em mi fez com que o índice mi que estava aqui subiu e se transformou no índice da soma, né? No índice da soma não, no índice que está aqui, ó. Subido. Beleza? Então, levantar índices, eu uso o tensor métrico, tanto para vetores quanto para tensores. Beleza, galera? É a mesma regra. Não mudou absolutamente nada. A diferença é que o tensor métrico sobe 1. Quem é que está subindo? Ora, está subindo, né, o cara que inclusive a gente coloca assim para ficar sempre mais prático, né? Ó, eu vou inverter a ordem aqui, a gente coloca alfa, mi, pronto. Por quê? Porque aí esses dois aqui estão juntos, esses dois mi's aqui estão juntos, identifica que eu vou trocar o mi pelo alfa e ele vai subir, tá bom? Porque eu estou aplicando o G com os dois índices em cima. O que eu quero que vocês façam em casa? Mais exercício para vocês, hein, galera? Mais exercício para vocês. Vocês vão agora brincar com isso aqui, ó. Analogamente. E aí vocês se divirtam e façam, tá, galera? Para vocês pegarem a rotina, para vocês pegarem o costume. Analogamente. O que nós vamos ter? E aí vocês vão fazer para nós. Por exemplo, esse T alfa ni aqui, ó, ele nada mais é do que uma soma, por exemplo, em beta, de um G, agora eu vou botar os índices embaixo, né? G ni beta, de T alfa beta. Legal? Estão enxergando o que aconteceu? O beta é o índice que está somado. Então, ele é o índice que vai ser trocado de lugar. O beta que está do G está embaixo. Ele vai fazer o beta que está no T descer. E ele vai se transformar em quem? No outro índice do G, que é o ni. Tá? Vocês vão fazer isso. Vocês vão repetir aquela conta que eu fiz para descobrir essas coisas. Outro, é para treinar, ó. T mini. Isso pode ser representado por uma soma, por exemplo, em alfa, tá? Então, até trocando os índices aqui para vocês sempre ficarem mexendo com letras diferentes. Então, eu posso escrever isso aqui como G mi alfa de um T alfa mi. Então, de novo, esse G mi alfa
O alfa é o índice somado. Ele vai atuar lá no nosso alfa dos elementos e vai trocar o alfa por mi e vai subir ele. Estão vendo? Essa é a função do G também. Vou colocar mais aqui para vocês brincarem. Brinquem. Por exemplo, mi. Isso vai ser igual a uma soma. Vou botar em alfa também. Em alfa de G, mi alfa, por exemplo. Atuando em mi alfa. E aí você bate o olho para ver se está certo, né? Ó, eu estou transformando, então, quem? O alfa. O alfa vai subir, porque o G, os índices estão em cima. E vai subir e vai trocar por quem? Por ni. Então a expressão está correta. Tá vendo como depois que pega a manha, você começa a enxergar as coisas bem mais rápido? Só mais um. Para vocês brincarem. Vou botar assim, ó. T alfa beta, agora sim, né? Nessa ordem. Vai ser uma soma em I, por exemplo, de G alfa mi em cima, T mi beta. Estão vendo o que aconteceu? Esse G vai bater no mi, é o índice da soma, né? Ele vai bater no mi e vai subir ele e transformar em alfa. Acho que vocês já entenderam o que vai acontecer. Alguma dúvida em relação a isso aí, galera? É prática mesmo, tá? É prática mesmo. Então, vou botar aqui em parênteses. Mostrar tudo isso. E aí, pá, tudo bem? Alguma dúvida? Tá de boa? Posso ir pro finzinho? Então vamos. Uma coisa que vai aparecer muito, galera, é uma parada chamada contração, tá? A contração é o seguinte. Contração. Toda vez que vocês tiverem um tensor de ordem, deixa eu escrever e aí eu explico. Ó. Um tensor de ordem qualquer, ordem genérica, tá? Então, de ordem M, por exemplo, que possui dois índices repetidos, claro, né? Se ele é de ordem M, é porque ele tem M índices. Pode crer? A ordem dele é o que determina a quantidade de índices que ele vai ter. Então, se eu tenho um tensor de ordem M, ele tem M índices. Mas, vamos supor que dois desses índices são repetidos. Então, M que possui dois índices repetidos. Cara, necessariamente, tá? Para isso aqui dar certo, um tem que ser contravariante e o outro covariante. Beleza? Então, ó, um covariante e um... Tinha espaço ali? Tinha não. Um covariante e um contravariante. Ou seja, um em cima e outro embaixo. Beleza? Sempre que vocês tiverem esse tipo de coisa, esse tensor se transforma, e aí é que é o grande esquema da transformação, tá, galera? A transformação que define tudo aqui pra gente. Se transforma
como um tensor de ordem m-2. O que isso quer dizer? Se você tem um tensor de m índices, mas dois desses índices, em cima e embaixo, são repetidos, são os mesmos índices, é porque, na verdade, eu posso reescrever esse tensor com dois índices a menos. É isso que está dizendo. Por quê? Porque esse tensor com esses dois índices repetidos, ele se transforma da mesma maneira que um tensor com dois índices a menos. Então, você pode representar ele com um tensor de dois índices a menos. Por isso que a transformação é a chave da coisa. Se uma coisa se transforma assim, ou seja, se eu tenho um objeto que se transforma como um tensor de ordem 2, é porque ele é um tensor de ordem 2. Se eu tenho um objeto que se transforma como um tensor de ordem 1, é porque esse objeto é um vetor. Tá legal, galera? A transformação é que vai te dar tudo. Por exemplo, se um dia perguntarem para vocês, vamos supor que vocês vão fazer a prova lá do exame unificado de física, para entrar num mestrado qualquer aí das universidades públicas. Aí uma da questão faz assim, ó, mostre que, ou então prove que tal objeto é um tensor de ordem 3. Você vai pegar esse objeto, vai fazer uma transformação nesse objeto. E aí você vai mostrar que esse objeto se transforma exatamente como um tensor de ordem 3. Então ele é um tensor de ordem 3. Pode crer, galera? Essa é a regra do jogo. Por isso que é importante vocês saberem transformação de coordenadas. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo. Imaginem que eu tenho aqui um tensor, ou componentes de um tensor, representado assim, ó. T, alfa, beta, e aqui, beta, mi, por exemplo. Beleza? Por que tem uma soma? Porque eu tenho índices repetidos. Quem são os índices repetidos? Os dois betas aí, eles estão se repetindo. Estão vendo? Eles estão se repetindo. Então, tem que ter uma soma em beta. E aí, como os dois índices estão repetidos, galera, isto, na verdade, pode ser representado como um tensor, vou chamar de um tensor qualquer F, sem os índices beta. O que é isso aqui? É uma contração no índice beta. Então, eu tinha um tensor de ordem 4 e ele passou a ser representado como um tensor de ordem 2. Por quê? Porque ele perdeu dois índices aí ao ser contraído. Tudo bem? Essa vai ser a nossa regrinha. Agora, vamos mostrar que isso é verdade? Vamos mostrar que isso é verdade? Quem seria, então, por exemplo, vamos pegar um tensor de ordem 4 qualquer. Por exemplo, T', beleza? Eu vou transformar um T' alfa, beta, e eu não vou repetir o beta, eu vou colocar uma outra letra, por exemplo, lambda, mi. Legalzinho? São 4 índices diferentes. Como é que esse bicho se transforma? Eu vou ter uma soma de 4 índices. Quantas derivadas? Vamos colocar elas? dx, 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 dx. Tá? E aqui eu vou ter uns elementos com 4 novos índices. Tem que usar agora o seu vocabulário grego aí, cara. Tem que colocar o vocabulário grego para fora. Então, eu vou botar aqui um gama, um sigma, um rho e um mi. Ok? 4 caras diferentes. Então, como é que ficariam as nossas derivadas aqui, ó?
Os índices em cima vão aparecer com as linhas em cima. Então, aqui eu vou ter uma linha alfa, aqui eu vou ter uma linha beta, ok? E aqui eu vou ter uma linha lambda, e aqui eu vou ter uma linha mi. Olha que delícia. E agora eu coloco dos outros, do tensor que eu estou transformando. Então, eu vou ter aqui ó, o gama, é invertido, né? Desculpa. Então, aqui é o gama, é o primeiro, aqui é o sigma, aqui é o rho, e aqui é o mi. Olha como fica fácil depois que vocês pegam a manha de como sair colocando esses índices, né? E fica claro onde está sendo somado, cara. A soma está no gama, no sigma, no rho e no mi. Que são exatamente esses índices que estão aqui, ó. São exatamente esses índices que estão ali. Beleza? Então, quem seria... Vamos colocar aqui, ó. Portanto, quem seria o F, esse novo cara que eu defini, alfa mi, o F'. Ora, isso nada mais seria do que o beta, né, a soma em beta, do T', tá? Eu tô pegando essa equação aqui, hein, galera, e botando linha nela, só isso. T', alfa, beta, mi. Beleza? Só coloquei a linha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, então, esse T' aqui, ó, por toda essa bagaceira. Entendido? Vamos ver o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. F' alfa mi é igual a uma soma em beta de uma soma. Aí, vamos lá. 4 derivadas. dx, 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 dx. Certo? De T, vamos colocar ali, ó, gama, sigma, rho e mi. Bom, muito bom. O que nós tínhamos? Aqui nós tínhamos, então, a linha alfa, né? Aqui o linha beta. Aqui, olha só, o linha beta, porque o índice se repetiu. Aqui, um mi. Aqui, um linha mi, né? E aqui, ali é o mi, aqui é o rho, aqui é o gama e aqui é o sigma. Bicho, tem que cabrir o dicionário aí, velho, do grego. E, claro, nós estamos somando em 4 índices. Gama, sigma, rho e mi. Legal. Mas, o que significa... Vou até trazer aqui para cá, porque aqui vai caber, ó. Porém, de novo, a tal da regrinha da cadeia, tá? Porém, eu tô acabando. Quem seria essa derivada aqui, ó? dx rho, dx sigma. Vocês concordam comigo que isso aqui, se um x depende do outro, eu posso aplicar a regra da cadeia e falar, ó, isso aqui nada mais é do que uma soma, por exemplo, em beta de dx rho dx' beta. Não é isso, galera, que eu estou derivando um em relação à coordenada nova. Como elas têm uma função entre si, eu posso fazer isso aqui, ó. dx' beta dx sigma. dx sigma. E isso, além disso, né, a gente sabe que esse cara aqui, ó, é uma delta, pô. É uma delta de quem? Opa. É uma delta de rho e sigma. É uma delta de rho e sigma.
Identifica esse pedaço aqui para mim, ó. Vocês estão vendo que é exatamente essa parte aqui do meio, ó. Essa parte aqui do meio, claro, né? Com a soma em beta. Juntando com a soma em beta. É exatamente o que está ali. Isso aqui tudo, então, eu posso trocar por delta de ρ e... N não, é sigma, né? Olha que belezinha, cara. Então, nosso F' de alfa mi agora vai ser uma soma em 3 índices, 3 não. Vou colocar a delta lá dentro. Então vai ficar gama, sigma, rho e mi, legal? De dx' alfa dx gama. Aqui vai surgir uma delta de rho e sigma. Aqui o dx mi e aqui o dx' mi. Né? E aqui os nossos elementos. T, gama, sigma, rho e ni. Olha que beleza. Bom, na hora que a gente fizer a soma, vamos botar a soma em rho, por exemplo. Né? Em rho, vamos fazer a soma em sigma, que eu sigo mais ou menos o que eu fiz aqui, para a gente não fazer confusão. Então, ó, isso aqui vai ser, então, vou fazer a soma em sigma, tá, galera? Então, eu vou ter agora a soma em gama, rho e mi, porque o sigma foi embora. Isso quer dizer que onde tinha sigma, eu vou trocar por rho. Onde tinha sigma, eu vou trocar por rho. Então, vai ficar dx' alfa dx gama d onde tinha rho, eu vou trocar por sigma. Onde tinha sigma, eu vou trocar por rho. Beleza, então sigma aqui não apareceu ainda. Então, dx' mi, dx' mi, e aí aqui vai ficar gama, sigma, agora sim, troquei por rho, mi. Ah, que beleza. Só que... vamos jogar esse somatório aqui, ó, do ρ para perto, esse somatório aqui do ρ, eu vou jogar ele para perto do t, tá? Só para a gente visualizar melhor as coisas. Então, o F' era de alfa e mi, né? Vai ficar aqui a soma entre os dois índices lá que tinham o gama e o mi, derivadas dx' alfa, dx gama, beleza? Aí tinha um dx', como é que era lá? dx ni, dx' mi. dx ni, dx' mi. Legal? E aí, a soma do ρ, eu vou jogar ela para cá. Vocês estão vendo que não aparece ρ em nada aí para trás, né? Por isso que eu posso jogar essa soma para cá. Os termos que estão atrás, eles não dependem do ρ. Então, eu vou colocar aqui o ρ. E aí, os elementos que ficaram, que é o gama, ρ, mi. Agora, bichão, olha para a nossa definição. Primeiro, já dá para ver que esse cara está se transformando com duas derivadas.
Se ele está se transformando com duas derivadas, é porque é um tensor de ordem 2. Não é isso? E, mais ainda, olhando para isto aqui, ó, compara com a nossa definição inicial. Esta. Vocês estão vendo que o índice repetido somado a gente tira e sobra só os outros dois em cima e embaixo? Pois é, olha o que aconteceu aqui. O índice repetido é o gama. Então, pela minha definição, eu posso trocar isso aqui por um alfa de gama ni. Alfa de gama ni. Certo? Fazendo isso, olha como tudo bate, cara. O F' alfa mi, ele vai ser uma soma em gama e ni, derivadas x' alfa, x gama, dx ni, dx' mi, e aqui os elementos f gama ni. Não é verdade? Olha aí que ficou bonito. F' alfa. O alfa está em cima, aqui o alfa está em cima com a linha. O mi está embaixo, o mi aqui está embaixo com a linha de novo. Aí o gama aqui do F, né, ele aparece no contravariante, aqui está embaixo da derivada. O ni aparece no co, ele vai estar aqui em cima. Pronto. Aí, esta é a regra de transformação de um tensor de ordem 2. Deixa eu botar com outra cor aqui. Tensor de ordem 2. Ou seja, sempre que eu tiver índices repetidos em posições diferentes, tá? E não precisa ser juntos, tá, galera? Eles podem ser separados, porque essas derivadas aí, elas podem permutar, né, as posições, então não tem problema. Mas o que importa é, eu preciso que eles estejam em cima e embaixo. Eu não posso, por exemplo, pegar um tensor que, sei lá, aparece assim, ó, gama, alfa. Esse cara não se transforma como um tensor. Então ele não é um tensor. Tá bom? É por isso que a regra de transformação é muito importante. Se você sabe como que os objetos se transformam, você sabe o que aquele objeto é. Se ele se transforma como um vetor, ele é um vetor. Se ele se transforma como um tensor, ele é um tensor. E assim sucessivamente. Beautiful. Dúvidas? Então, se eu tenho um tensor de ordem 4 que se transforma como um tensor de ordem 2, é porque, na verdade, ele é um tensor de ordem 2 e não um tensor de ordem 4. Ou ele pode ser representado por um tensor de ordem 2, que não muda a física da coisa. Essa é a moral da história. Tudo bem, galera? Muita coisa hoje, né? Sim. Mas conseguiram acompanhar a lógica dos índices? Uhum. Massa. Então deixa eu parar a gravação aqui.